Hello, Mauricinhos e Mauricinhos também, tudo bom? Olha só, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 coisas para você aprender a pensar. Na verdade, para você começar a aprender a pensar em inglês de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva. Ó, pessoas não vão falar isso para você, tá? Eu tô falando porque eu já vi vários vídeos de outras pessoas e elas não dão tanto esses detalhes. Então fica aqui no vídeo até o final para você descobrir e bora que bora, let's go work. Olha, primeiro de tudo você precisa entender que você precisa aprender a escutar de uma maneira correta. Entenda como é a estrutura desse som. Visualize ele. Feche os olhos e ouça como esse som é transmitido pela outra pessoa. Que estrutura ele tem? Ele é muito alto em alguma sílaba? Ele é forte? Ele é muito assoprado? Ele é extenso? Ele é um pouco sem fôlego no final da palavra ou no começo? Ele é muito tônico? Ele é muito marcante? Como é que é esse som que a pessoa está emitindo? Tenta identificar essas características para você poder, assim, reproduzi-lo. E essas características são muito importantes para você aprender a codificar esses sons e passar a reproduzi-los. Porque quando você começa a reproduzir essas palavras, você acaba estimulando os músculos das cordas vocais, da parte da boca e os músculos que você não costuma exercitá-los quando você fala português, porque você não fala, que existem palavras em inglês ou em outros idiomas que usam outros tipos de músculo, outros tipos de movimentos que a gente não está acostumado a fazer, então por isso esses músculos estão mais atrofiados. E aí você consegue exercitá-los e assim conseguir reproduzir esses sons de uma maneira mais correta, porque você já aprendeu a ouvir, a identificar como é que é essa estrutura desse som que a pessoa está falando, como é que é a entonação dele, se ele é muito extenso e etc. E é por isso que é muito importante da gente conseguir descodificar esses códigos. E por que códigos? Porque quando a gente está aprendendo inglês, ou quando a gente está aprendendo um outro idioma, ou até mesmo quando outra pessoa fala alguma coisa nova pra gente, ou quando eu me encontro estudando e eu ouço aquele som de uma maneira que eu não imaginava como seria, né, aquela pronúncia de uma nova palavra, pra mim é um código. Tá? O nosso cérebro ele vai entender aquilo ali como código e ele vai meio que vai sentir algum bloqueio na hora de entender, tá? Na hora de você poder reproduzir aquele som. Então por isso que é muito importante, vou falar essa palavra sempre, é muito importante a gente entender a estrutura desse som, entender se é pausadamente, se é muito tônico, se ele é muito extenso, se é sem fôlego, que é muito ar, enfim. Entenda a estrutura do som para você saber escutar de uma forma mais correta. Porque ao longo do tempo a gente vai entendendo melhor como esse som é emitido, a gente vai descodificando esses códigos, o nosso cérebro ele vai armazenando essas informações lá na caixinha dele, onde está escrito em inglês separado, ou outro idioma, ou whatever. Daí ele vai pegando essas informações e vai pondo pouquinho. Obviamente que não demora dias para a gente aprender a reproduzir uma palavra, mas em alguns momentos demora sim, dependendo de quantas vezes você vai estudar, ou você exercita, ou você ouça aquela palavra. Enfim, tem vários fatores aí que pode implicar você a demorar a reproduzir uma palavra em inglês. Mas aí você vai acabar conseguindo descodificar esse som e aí fazer que essa informação que o seu cérebro armazenou, você consiga reproduzi-lo através das suas ferramentas vocais, que é a boca, a laringe, cordas vocais, não sei se laringe é também, eu tô um pouco fora dessa parte de corpo humano e biológico, enfim. Agora eu tenho certeza, eu vou até chegar um pouco mais perto, eu tenho certeza que depois dessa informação que eu vou te falar, você vai lá embaixo, vai apertar no joinha, vai apertar no gostei, porque ó, isso aqui é uma informação única. Preste atenção no formato da boca, preste atenção nos movimentos, tá, que a pessoa está fazendo quando ela está falando. Se você quer aprender um idioma, não necessariamente só inglês, preste atenção nos movimentos que a pessoa está falando. Porque eu vou te dar um exemplo. Se eu vou falar uma palavra thank you, uma palavra thank you, uma palavra thank you, eu falei 3 tipos de sons diferentes e 3 formas diferentes que eu fiz com os movimentos com a minha boca. Não sei se você percebeu. Volte lá no vídeo e tenta perceber de novo e comente aqui nos comentários
quais foram os tipos de sons que eu usei, se você conseguir identificar, e os movimentos da boca, os movimentos que eu usei também com a minha boca. Thank you, thank you, thank you. Agora, passando para a segunda coisa nessa lista, você precisará se esforçar um pouco mais, tá? Para a segunda coisa, mas não que isso seja ruim. Se esforçar é bom, porque como já falei no vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui de novo, mas a gente precisa sair da zona de conforto, beleza? Então, você deve entender o sentido que aquela palavra está te direcionando e também qual é o sentido que ela te dá ao estar de um jeito numa frase e depois estar de um jeito na outra frase. Exemplo, se uma frase ela pode se comportar como um adjetivo e como um substantivo, ou sei lá, um advérbio, eu não entendo isso, mas sempre tem essas pegadinhas diferenciadas, né? Essas coisas diferenciadas que as gramáticas costumam ter, né? Que pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, qual é o sentido? Realmente sentido. O sentido, ele te direciona para algo. E esse algo, você vai entender que você não pode usar esse algo em determinadas ações, como eu já falei anteriormente. Você precisa entender esse sentido para poder dar um sentido ao que você quer. Entendeu o que eu tô falando? Então, por isso que não é adequado a gente traduzir. A gente pode até traduzir, porém, traduz e ponha um sentido, pelo menos. Porque se você traduzir e não pôr um sentido na palavra, o sentido em inglês, você não vai traduzir de uma forma correta, tá? Então, se quer traduzir, meu amor, traduza de uma forma correta que vai te agregar. Não que isso vai te agregar 100%, mas isso pode sim te ajudar. Eu vou falar sobre isso um pouco não, vou falar ao longo disso, dos outros vídeos também, eu vou abordar bastante esse método de traduzir, que às vezes pode te ajudar e pode não te ajudar também, mas bora pro que interessa nesse momento. Então, você pode até traduzir o que você traduziu, né? Mas já imaginou você falar alguma coisa para a pessoa sutilmente? Sei lá, a pessoa está conversando, vamos lá, vamos falar isso. A pessoa está conversando com você, na boa, lá em inglês, você está tentando entender, só que essa pessoa está falando baixo, tá? O que acontece? E imagine que você queira traduzir algo que você sabe em português para inglês, e aí você, em vez de falar para a pessoa falar um pouco mais alto, sutilmente, né? Tipo, poxa, poderia falar um pouco mais alto? Você pode falar um pouco mais alto, por favor? Ou então fale mais alto, não estou te escutando. Você fala, pô, grita aí, pode gritar. Já imaginou isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho essa mania. Se a pessoa está falando baixo comigo, eu falo, cara, pode gritar, não tem problema não. Então, tipo, se eu pegar isso e botar para o inglês e falar para a pessoa gritar, no sentido que eu dei, o gritar para mim, ou que eu e a minha sociedade dentro da língua materna dá para a palavra gritar, eu não posso impor isso no sentido de outra sociedade, de outra cultura, entendeu? São sentidos diferentes, a gente precisa entender os sentidos, por isso que é muito importante. E isso pode estar muito ligado também com alguns fatores. O primeiro delas é que, isso que eu falei, que você pega algo da sua língua materna e transforma para a segunda língua, né? Eu ia falar língua paterna. Você transforma para outra segunda língua com o mesmo sentido da língua materna, às vezes, sim, tem o mesmo sentido. Porém, a gente não pode dar somente o sentido que a gente acha que tem devido à nossa língua materna. Não, a gente precisa entender qual é o sentido da outra língua também. E a segunda coisa é que existem diferentes regiões, tá? Igual aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como no Reino Unido, como em qualquer outro lugar, continente, país, tá? São diferentes regiões, então são diferentes tipos de pessoas. Temos que entender, como eu moro no Rio, eu não falo da mesma forma, eu não me expresso da mesma forma que uma pessoa lá no Amapá vai se expressar igual. Em alguns momentos a gente se expressa igual. Isso faz parte da língua portuguesa materna. Só que aí isso entra dentro da parte da cultura também, tá? Porque a gente está influenciado. Então, se alguém está falando alguma coisa em inglês na Nova York, lá no Canadá, às vezes pode ter um sentido muito diferente. A palavra pode ser a mesma, mas o sentido que aquela pessoa usa aquela palavra vai ser diferente para o tipo de situação que ela irá usar, entendeu? Às vezes ela pode usar isso numa situação de perigo e outra pessoa nos Estados Unidos usar isso numa situação
de menos perigo, de mais conforto, algo mais sutil, entendeu? Então isso varia de região para região também. Então é muito necessário que você entenda o sentido das palavras, qual é o sentido que aquela palavra tem naquela frase, qual é o sentido da frase e como você pode usar aquele sentido e quais situações aquele sentido é mais apropriado. Gente, presta atenção, use o sentido, procure o sentido das palavras e das frases, isso é muito importante, eu vou falar isso o tempo todo, para vocês entenderem que o sentido é muito importante, é muito mais importante que o significado, sério. Então, obviamente, o sentido ele está muito relacionado com o modo como os nativos de língua inglesa pensam, tá? Porque se você sabe o sentido, você está pensando em inglês também. E se você me perguntar como é que eu penso em inglês, eu vou dizer para vocês que eu não sei. Não sei como eu penso em inglês, tá? Não tem como, não existe uma fórmula mágica, não tem um botão que fala assim, olha, agora eu tô pensando em inglês, olha, agora eu tô pensando em português, agora eu tô pensando em inglês, agora eu tô pensando em português. Cara, não tem, não vai existir, tá? O que existe é que isso é de uma forma natural, tá? O meu cérebro, ele pensa em português e pensa em inglês em algumas vezes ou determinadas situações. Tem situações que eu ainda não consigo pensar em português e não consigo pensar em inglês. Nossa, tem situações que eu não consigo ainda pensar totalmente em inglês, porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente. Não tenho informação, não coletei bastante informação para o meu cérebro pensar em inglês, em determinadas situações, determinados assuntos e etc. A gente precisa entender que pensar em inglês não é de uma hora para outra. Isso acontece naturalmente com os nossos códigos que a gente recebe sendo desmistificados e assim virando algo, e assim virando informações, que essas informações vão virar tipos de pensamentos corriqueiros dentro do nosso dia a dia que a gente vai conseguir reproduzi-los. Então por isso que eu falo, por isso que eu digo, a gente precisa observar qual o sentido daquela palavra, daquela frase, qual o sentido que aquilo está, onde está direcionado aquilo, para onde aquilo está indo, para a gente poder aprender a entender melhor esses códigos, para a gente guardar essas informações na nossa cachola e assim a gente pensar em inglês, porque vai virando algo mais natural. Quanto mais a gente desmistifica isso, descodifica isso, a gente consegue agir de uma forma mais natural. E agindo de uma forma natural, a gente vai pensando mais em inglês. Então, Mauricinhos, consuma conteúdos em inglês. É de extrema importância que vocês precisam consumir conteúdos em inglês. Não consuma 20 minutos por dia. Consuma mais. Aprenda a sair dessa zona de conforto, como eu falei no vídeo anterior. Entenda que é necessário a gente se impor no mundo do inglês, já que a gente não mora num país nativo de língua inglesa. Assista nativos falando em inglês naquela plataforma do Nzinho vermelho. Ouça a música em inglês tentando entender o significado e o sentido que aquela música está dizendo para você. Veja stand-up, veja desenho em inglês, uma coisa que funciona muito. Reproduza o que as pessoas estão falando e associe. Aprenda a associar. Aprenda a associar. A associação é tudo na vida. Principalmente as crianças pequenas associam as coisas com aquele momento, com o que ela quer. Então associe, costuma entender o porquê que aquele nativo está falando aquilo e fazendo aquela mesma ação, ou ao fazer aquilo ele está reproduzindo aquele som. Comece a associar. Eu vou deixar isso como uma sementinha para vocês, porque isso é um tema para outro vídeo que eu posso abordar mais coisas, mas comente aqui sobre alguma dificuldade que você está passando, ou então o que você achou de todas essas dicas de como pensar em inglês e o que também pode agregar as outras pessoas a pensar em inglês também que você acha. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, porque aqui a gente compartilha conhecimentos totalmente gratuitos, beleza? Então, meu nome é Maurício Marques, acho que eu já me apresentei e até o próximo vídeo. Valeu, peace!